Para todo mundo. Nós viemos aqui apresentar, eu e o professor Raimundo, um trabalho sobre o Manuel Esteves, e na verdade ele é uma tentativa de aproximação da minha dissertação de mestrado e da tese de doutorado do professor Raimundo sobre o Manuel Esteves, né? O que a gente está tentando interrelacionar? Ela surgiu, né? Eu vou fazer uma introdução, depois eu passo para o professor Raimundo para ele falar um pouco mais, mas ela surge quando eu li o trabalho do professor, e ele está relacionando um indivíduo, e esse indivíduo, um imigrante português, ele cria estratégias para enriquecimento em Valença, no Vale do Paraíba, no meio de um processo de produção de café, e essa produção alcança uma inserção no mercado internacional muito grande nesse período do século XIX, principalmente nessa região de Valença, Vassouras, etc, etc. Bom, e aí quando eu comecei a olhar o trabalho dele, que ele fala muito da questão da sociabilidade, né, a inserção do imigrante português a uma sociedade de cortes, eu vi um pouco da questão econômica também, a questão desse mercado internacional. E como foi construído a história desse indivíduo? Foi achado mais de 900 cartas. Dessas cartas a gente tem um montante muito grande de carta comercial. E aí eu comecei a tentar relacionar e tentar aproximar esse indivíduo a um contexto maior, um contexto de inserção no mercado internacional. E como que esse mercado internacional vai movimentar o Vale, vai enriquecer, mas também vai dar opções aos indivíduos que eles possam diversificar os seus investimentos, né? E aí eu puxo um pouco no início do artigo para a questão do Harold Innis, né, que fala do produto primário, a importância do café como substituto, ou pelo menos como um elemento importante com a crise do açúcar e depois a crise do ouro, ele aparece como um elemento importante para o desenvolvimento, principalmente da região. E o Vale do Paraíba, na verdade, ele se constrói enquanto região econômica, junto com a própria construção do Estado Nacional Brasileiro, porque o Império começa também como um país independente, começa mais ou menos no período que coincide com a expansão do café no Vale do Paraíba. Bom, então dentro desse contexto, eu tento inserir essa questão do Vale do Paraíba, a questão dos mercados internacionais, muito forte da tônica do Felipe também, que ele citou, até porque a gente vem do mesmo orientador, então isso é muito forte na gente. E um outro elemento que eu puxo e tento analisar é a teoria da linkage do Albert Hirschman, que diz o seguinte, que uma dada economia, quando ela entra, né, uma dada unidade econômica, ela cria encadeamentos prospectivos, ou seja, para frente e para trás, né? Então, o que esse café estaria gerando, o que ele gerou, o que ele puxou, e o que estaria sendo prospectivo. Então, lá para trás, ele vai movimentar uma economia escravista, né? Ele vai movimentar um acesso à terra, mas, ao mesmo tempo, ele vai movimentar transporte, ele vai movimentar uma série de situações, como, por exemplo, acumulação de capital, investimento, setor financeiro e crédito para manter uma produção inelástica. Então, ele vai estar variando ali. E o Vale do Paraíba, então, está no meio, está crescendo, está se inserindo nesse mercado internacional, utilizando essas relações de uma forma geral, né? E aí, o que acontece? A gente está tentando entender como que esse Manuel Esteves, esse imigrante português, está se relacionando e está aproveitando essa situação, esse crescimento do Vale do Paraíba, não só para se inserir, como também para enriquecer com várias estratégias de enriquecimento que esse momento está lidando, né? Então agora eu vou passar a palavra ao professor Raimundo para ele discorrer mais sobre a questão do Manuel Esteves em si, tá? Obrigado a todos. Boa tarde, estou vendo aqui pessoas que já conhecem meu trabalho, né? Na minha banca de defesa, o professor Carlos Gabriel, mas como a gente estava falando, a questão desse indivíduo, Manuel Antônio Esteves, é um caso interessante dentro da história do Vale do Paraíba Fluminense, porque ele consegue muito rapidamente, de maneiras assim, através de estratégias muito bem elaboradas, se impor socialmente, politicamente. Não encontrei referência nenhuma. Ele não teve assim, uma participação direta na vida política, mas principalmente econômica.
através de uma série de atividades que ele vai começar na região por volta de 1835, na cidade de Vassouras, como comerciante, e em 1850 ele se transforma em proprietário rural, através do casamento com a filha de um outro português, já em Valença, e só passa para a cidade em 1853, depois de uma reforma que ele faz na fazenda principal que ele recebeu como dote de casamento. O detalhe interessante nisso daí é o ano em que é feito esse casamento, o ano da assinatura da lei que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil, e essas reformas na fazenda Santo Antônio do Paiol, que ele empreendeu até 1853, o ano que ele se muda para a sua nova propriedade, provavelmente foram no sentido de organizar o local a fim de se preservar essa mão de obra escrava. Como é que nós podemos defender essa ideia? Pelo fato de que na fazenda Santo Antônio do Paiol existia uma enfermaria de escravos, existia uma farmácia, que até hoje tem um armário guardadinho lá com todos os medicamentos da época, e há uma série de notas e cartas relatando o tratamento de escravos que ele enviava quando não havia condições da sua fazenda lá, havia um médico de campanha específico que iria fazer o atendimento dos escravos. Quando não havia condições de tratamento, ele enviava para o Hospital da Santa Casa de Valença e, em último caso, mandava para cá. A referência de alguns, para cá não, para o Rio, né? A referência de alguns escravos que foram enviados para hospitais no Rio de Janeiro a fim de serem tratados. O que demonstra a preocupação que ele tinha na manutenção da mão de obra. E em várias outras cartas, mais adiante, ele coloca isso, preocupado, cartas que ele envia para os dois filhos que estudavam no Rio de Janeiro, demonstrando a preocupação que ele tem com o envelhecimento da mão de obra, que ele precisava renovar essa mão de obra a fim de manter as suas propriedades funcionando. Ele chegou a ter cerca de 6 propriedades rurais. E até onde eu pude encontrar, no Museu de Justiça, do Rio, o inventário dele, infelizmente, incompleto, não havia partilha de bens, mas eu pude fazer um levantamento de que ele chegou a ter pouco mais de 600 escravos. Mas já encontrei uma referência, após a minha defesa, de que ele chegou a ter mais de 1000 escravos. Uma única referência, sem citar a fonte. Então eu não me atrevo a afirmar isso com toda certeza. É um memorialista local que, numa obra sobre a história da cidade, faz essa referência. Infelizmente, ele não diz qual a fonte que ele tirou isso, mas é bem provável, porque essa contagem que eu fiz dos mais de 600, uma contagem assim, por alto, não há uma precisão certa a respeito disso. E o que chama a atenção na figura do Manuel Esteves é exatamente essa diversificação dos negócios. Uma pessoa que começa no comércio, né, atividade típica dos portugueses que vinham para o Brasil, passa com a proprietária de terras, passa a produtor de café, retorna ao comércio mais adiante, mas ele retorna ao comércio não é por acaso, porque ele se torna um dos grandes responsáveis pela instalação de uma linha férrea na cidade que vai ligar a cidade de Valença com o distrito de Juparanã, que na época era chamado de Desengano. Há uma historinha interessante a esse respeito, falando que houve uma disputa entre o Barão de Juparanã e o Barão de Vassouras a respeito de onde passaria a estrada de ferro que ele se ligaria com a Dom Pedro II, e que o Barão de Juparanã levou a melhor, e o local começou a ser chamado de Desengano pelo fato de que os vassourenses ficaram desenganados com essa história, não terem conseguido a linha férrea lá. Mas o fato é que Valença não tinha ligação com a estrada de ferro. Somente na década de 1870 que se consegue essa ligação de Valença para a estação de Juparanã e daí para Dom Pedro II. E o detalhe é que ele consegue, ele faz com que a linha férrea, a estação, passe exatamente em frente à principal propriedade dele, a Santo Antônio do Paiol, facilitando muito o escoamento da sua própria produção. E mais, ele volta ao comércio exatamente em função disso, pelo fato de que ele vai abrir novamente uma casa comercial na beira da estação, embaixo. Uma casa interessante, há um galpão até hoje lá. Entrar naquele local é interessante, parece que a gente volta no tempo, aqueles antigos armazéns de secos e molhados, né? O professor Ricardo já esteve lá, não é? Não? Foi não? No armazém embaixo? Deve ser visitado, é uma lojinha de comércio, tábua, corrida, tem linguiça pendurada em cima, como aqueles antigos armazéns de secos e molhados. Então, para não demorar muito, ele volta ao comércio em função disso,
se torna presidente da companhia, que vai fazer a linha férrea. E um detalhe interessante, o inventário, que foi todo organizado pela sua esposa, revela que 2, 3 anos após a sua morte, ela consegue recuperar meia dúzia de empréstimos que ele havia feito. Houve até uma questão, na minha defesa, né? Ele era um capitalista, ele não era um capitalista. Ele não aparece no Almanac Lemet como capitalista. Mas a ação dele de fazer empréstimos para um grupo restrito de pessoas, para um grupo seleto, inclusive o cunhado, a própria sociedade que construiu a linha férrea, demonstra que ele agiu de uma certa forma dessa maneira. Ele está enquadrado dentro do conceito que se entendia de capitalista no século XIX, apesar dele não ser enquadrado como tal, oficialmente como tal. Então, nessa análise do inventário, eu constatei que 63% de toda a herança que ele havia deixado, de todo o que ele havia deixado para a esposa e os filhos, constavam dos empréstimos que ele havia feito para apenas meia dúzia de pessoas. O restante, menos de 50%, aluguel de escravos, ações de bancos e as próprias propriedades rurais. Então, a maior parte era exatamente de empréstimos, o que dá uma classificação bem mais clara a esse respeito, de uma pessoa que conseguiu se impor na região, conseguiu se tornar membro do que é chamada boa sociedade no século XIX e foi uma pessoa de sucesso economicamente, podemos dizer assim, porque a fortuna que ele deixa, quando ele morreu em 1879, as suas fazendas estavam em alta produção, ao contrário de algumas outras, já começava um período de declínio no Vale. As fazendas não como Esteves, não. Ele deixou bem encaminhadas. O filho dele, que não teve o mesmo tino para os negócios que o pai, é que começa a decadência. O filho, a única coisa que fez assim de proveitoso, talvez, tenha sido se casar com a filha do conselheiro Zacarias Góes Vasconcelos. Fora isso, foi para a França, viveu um tempo na França, voltou. A mãe dele tinha mais tino para os negócios. Infelizmente, não há muitos registros para se falar a respeito dela. Né? O seu trabalho a respeito das mulheres, a primeira metade do século XIX, esse caso já é a segunda metade. Mas a mulher do Manuel Esteves, pelo que eu pude constatar no inventário, ela era muito mais ligada aos negócios do próprio filho. Veio para cá, estudou, se tornou advogado, casou com a filha do conselheiro, foi para a França, voltou e tinha uma vida de corte, por trás do pai. Então, teoricamente, basicamente é isso. Obrigado a todos.